As escrituras, graças a Deus pelo ministério infantil, né? Que bênção. E os juniores também estão com a Ivelise ali já. E as crianças já estão saindo aqui. Graças a Deus pela dedicação de homens e mulheres de Deus que têm feito diferença na vida das nossas crianças. Quero abrir com vocês as escrituras no primeiro livro dos Reis, Antigo Testamento, capítulo 18, a gente vai ler a partir do versículo 15. Primeira de Reis 18, do 15 em diante. Diz assim: E disse Elias: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando Elias disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a sua família, digo, a família de seu pai, tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asherá, ou Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem-o em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que havia feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto. Dizia, já que ele é um Deus, quem sabe não está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mais ou menos 3 horas da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse ao povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: Seu nome será Israel. Com as palavras, ou melhor, com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente, depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: Encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente. E disse, e eles o fizeram novamente, de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que eu sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu,
queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela direção do teu Espírito Santo, obrigado porque o Senhor, como diz esse texto, é Deus, que Ele tem sustentado a nossa vida. E nós pedimos a Ti graça, simplicidade e unção, e que o Senhor continue falando conosco. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém e amém. Bom, esse texto é muito conhecido por todos nós, e é um texto que chama a nossa atenção para uma realidade. Desde sempre, os homens vivenciam duplicidades. Dois pensamentos, duas tendências, duas vertentes, dois caminhos. E até hoje, a gente percebe isso. Aliás, no último domingo nós vamos ter 2 candidatos que vão disputar a eleição desse país. Mas a minha fala aqui está longe de ser sobre política nesses termos. A polarização é uma realidade desde os tempos bíblicos mais remotos. Os netos de Abraão, Esaú e Jacó já brigaram. Quando Deus decide transformar seus descendentes, os descendentes de Abraão, em uma nação e multiplicá-los, faz isso quando eles descem 70 para o Egito, e depois de 400 anos sobem de lá 3 milhões de pessoas, e a gente percebe como Deus age naquela nação de modo a preservá-los no deserto, e quando eles se aproximam do lugar em que eles vão se estabelecer, que é Canaã, Deus lhes dá a lei do Senhor através de Moisés, para que eles percebam que o modo de Deus agir é diferente, o modo que Deus espera com o qual eles ajam é diferente do modo como aquela nação tem acontecido. E a gente percebe que depois vem o período dos juízes, e existe uma marca de inconstância constante nesse período, em que ora o povo teme a Deus, ora o povo se desvia da presença de Deus, vem então o castigo de Deus, o povo se arrepende, e novamente Deus é misericordioso com esse povo, e a gente vai percebendo esse círculo vicioso, sempre nessa tendência, nessa duplicidade, ou lá ou aqui, às vezes lá e às vezes aqui. Haverá mais coerência com o povo de Israel durante o período do Reino Unido, em que primeiro Saul, depois Davi especialmente, depois Salomão estabelecem ali aquele período. Especialmente quando Davi assume o trono, a gente tem mais uma coerência maior com esse povo de Deus. Porque Saul fica dividido e Davi então assume e a nação se torna mais coerente. E Salomão vai trazer a prostituição para dentro daquele reino. Uma prostituição generalizada no reino de Israel, pois que através dele, das suas alianças com muitos povos no entorno, ele se casou com 1000 mulheres, é que vai haver então uma disseminação nessa nação de Israel de postes ídolos e de altares a deuses pagãos, coisas que Deus proibia terminantemente. E de novo então nós temos essas polarizações, Deus de Israel e o Deus dos pagãos. É nesse contexto que o reino de Israel está. Depois de Salomão, começa a se fragmentar e há uma ruptura séria em que acontece o reino do norte, que a capital é Samaria, Israel, e o reino do sul, que a capital é Jerusalém, Judá. E é interessante perceber que nesse período é que Deus levanta os profetas para revelar exatamente esse coração dividido que o povo tem, que ele levanta os profetas e com as vozes desses profetas ele quer despertar o seu povo para que tenha um coração íntegro na presença de Deus. O próprio Jesus, mais tarde, vai falar também sobre duplicidade em seus próprios sermões. Ele fala da porta estreita e da porta larga, ele fala do caminho estreito e do caminho largo, ele fala da pior e da melhor escolha, com os exemplos de Marta e Maria, e ele fala daquele filho que diz ao pai que não vai trabalhar, mas acaba indo e trabalha, porque o pai pede, aquele que diz que vai trabalhar e não vai trabalhar,
segundo a orientação do pai. Então, essa duplicidade é uma realidade dentro desses contextos bíblicos. Agora, Elias está exatamente, mais ou menos, um pouco menos de 100 anos distante de Salomão, posterior a ele. As alianças com os povos vizinhos, que eram proibidas pela lei do Senhor, foram quebradas por Salomão, a ponto desse reino ser dividido e agora se tornar uma prática comum a idolatria. E a questão posta aqui é exatamente essa, a polarização. Quem deve ser adorado? E essa era a fala de Elias. O grande desafio para qualquer pessoa de todos os tempos que teme a Deus é manter a integridade. Deus detesta a duplicidade, mas ama a integridade. Integridade tem a ver com ser inteiro, com inteireza. Não é sinônimo de impecabilidade, mas antes, trata-se daquele que se mantém íntegro diante dos desafios que o mundo, a sociedade, todos os dias lhe traz. E é sobre isso que esse texto fala, sobre essa questão de integridade, segundo a leitura que faço. E a primeira lição é justamente essa: Deus detesta a duplicidade. O texto diz que Elias dirigiu-se ao povo e disse para eles: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. Essa mensagem do profeta Elias, pregada há 9 séculos antes de Jesus Cristo de Nazaré, fala ainda conosco hoje. Você e eu somos de Deus. Você e eu somos remidos por Deus. Deus nos salvou, Deus nos buscou, Deus nos conquistou, Deus nos chamou pelo nome, e por isso nós somos dele. Por essa razão, nós não podemos viver de qualquer jeito. É simples assim. Se nós somos de Deus, os modos de vida que nós assumimos diante dessa nossa marca, dessa nossa característica, dessa nossa etiqueta, o selo do Espírito, é viver para Deus. Veja, por exemplo, o modelo do rei de Israel, Acabe. Acabe casou-se com Jezabel. Nunca houve rei que temesse a Deus no norte, no reino do norte. E a gente percebe isso. Ele era samaritano, filho de honra, e durante seus 21 anos permitiu que sua esposa, Jezabel, filha de Sidônio, Etbaal, construísse altares a Baal em Samaria e que estabelecesse ali o culto a Baal e também o culto a Asherá. O povo de Deus, o povo que foi chamado por Deus, o povo que foi tirado do Egito, o povo que foi consagrado ao Senhor, o povo que se constituiu nação através da poderosa mão de Deus, através dos seus sinais, das suas maravilhas, da sua sustentação, agora venerava imagens, venerava ídolos, tinha um monte de gente sendo patrocinada, sacerdotes e mais sacerdotes sendo patrocinados, alimentados pelo império. De modo que havia tanto adoradores de Baal, quanto adoradores da conhecida rainha dos céus, Asherá. O texto no capítulo 16 vai falar exatamente isso, que o Acabe era filho de honra e fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou ele, Acabe, a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal e fez também um poste sagrado e convocou a rainha dos céus para também ser adorada ali. E isso despertou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Jeremias vai dizer: os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses
para provocarem a minha ira. E é diante disso que vem a sentença de Elias para Acabe. Capítulo 17, versículo 1, o texto diz, Elias se apresenta diante de Acabe e fala para ele, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Por quê? Porque Asherá também era uma deusa da colheita. Segundo eles, era ela que dava para eles colheita. Aí Deus cerrou os céus. Isso é muito emblemático, porque em alguma medida explica que o resultado de um coração dividido é secura espiritual. Eu estou pregando isso, meus irmãos, também com muito temor, porque conheço as minhas próprias fraquezas e cada um de vocês conhecem as suas, mas a palavra do Senhor para nós essa manhã é essa. Diante de uma sociedade fragmentada, cheia de ideias que não tem nada a ver com a palavra de Deus, de igrejas que elegeram homens para pregar distorções para agradar suas plateias, cabe-nos lembrar do que diz a palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e pelo seu reino, eu os exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, nós vivemos tempos em que muitos púlpitos, infelizmente, se prostituíram. Eles venderam a verdade de Deus, eles selecionam o que é mais conveniente fora dos seus contextos para dar voz à sua pregação. Isso é uma advertência do primeiro século, inspirada pelo Espírito Santo, porque Paulo já antevia o que há 100 anos aconteceu na Europa, o que há 50 anos estava acontecendo nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil hoje, com igrejas que já foram expressões importantes da proclamação do Evangelho genuíno. E essa segue sendo a mensagem: Deus detesta duplicidades, mas ama a integridade de coração. E o grito do profeta Amós ainda hoje pode ser ouvido nas ruas: buscai ao Senhor e vivei, porque fora dele não há vida. E Jeremias vai dizer: o meu povo cometeu 2 crimes. Me abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rotas, rachadas, que não retêm água. Na sociedade que nós vivemos, os desafios que nós temos são muitos. E alguém poderá dizer, mas é difícil viver como cristão diante de tantas coisas interessantes. A concorrência com o mundo é muito grande. Vivemos numa sociedade erotizada, cheia de oportunidades para se ganhar dinheiro. Tudo está à mão. As coisas são muito sedutoras e etc, etc, etc. Mas sempre foi assim. A cada tempo, Satanás elabora seus atrativos para seduzir aquela geração. E na nossa não é diferente. E para isso que serve a pregação da palavra. É para isso que a gente prega as Escrituras. É para isso que a gente abre o texto e lê, e chora diante dele, e clama, e no particular, e depois vem aqui e traz para vocês uma mensagem que não é para agradar nem A, nem B, nem C, nem D, mas é as Escrituras. É o que Deus tem para nós, é a verdade da sua palavra. 1 Coríntios 1:21, Paulo vai dizer: agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, a palavra de Deus é uma loucura que salva. Não, ela não se adapta ao meu estilo, ao que eu quero fazer da minha vida, aos meus ideais, ao que eu planejo. Está errado isso. O pressuposto não sou eu, é o que Deus estabeleceu para nós. Por isso que, se não pregarmos a palavra, vamos ficar iguais àqueles que vivem no mundo. Sem denunciar o pecado, sem falar da realidade do inferno, se omitindo em relação à segunda vinda de Jesus, coisas incontestes e bíblicas que, por incredulidade,
incredulidade, muitas igrejas deixaram de pregar tais verdades, mas nós vamos continuar batendo essa tecla. O que salva o homem da sua condição de inferno existencial, das suas crises particulares, o que refreia suas paixões, o que traz para ele sensatez, o que provoca nele o bom senso, o que faz com que ele repense sua vida e seus projetos particulares que vão dar em nada, o que faz com que ele se torne, se volte, se converta a Deus, é a pregação do Evangelho da graça. Se nós não pregarmos esse Evangelho, nós vamos estar fora do que a palavra diz. Olha o que diz o texto de Jó. Deus olhou para o mundo todo e disse para o diabo: está vendo meu servo Jó? Reparou nele? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro. Homem que teme a Deus e que evita o mal. Impecável? Não. Mas ele tem um coração inteiro para Deus. Não se divida. Não fique com conversinha interessante na internet do pastor A, B, C, D e E. Se ele não está na Escritura, se ele não entende que a Bíblia é a palavra de Deus, fuja desses caras. Em nome de Jesus. Eles não têm nada para oferecer para a gente, a não ser inverdades, travestidas de verdades. Ah, mas você não conhece a minha história. Ah, mas você não sabe quem eu sou. Eu não conheço, mas a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão distantes da graça de Deus. E o remédio para isso é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque o reino de Deus é chegado. Não existe outro atalho, meus irmãos. Não existe outro caminho. Não existe o que fazer com isso. Vivemos tempos terríveis, como vivia John Wesley no século XVIII, como vivia outros tantos no século XIX, como viviam outros tantos no século XX. O nosso século não é diferente daqueles, e por isso nós insistimos, como Wesley e tantos outros desde suas épocas, a insistir a pregar a palavra de Deus. Que é nela que existe cura, é nela que existe paz, é nela que garante, é ela que garante para nós a eternidade com Deus. Eu não sei o que os outros estão garantindo por aí, se é uma vida confortável, uma vida de aceitação por aqui. Meus irmãos, desde quando o crente é aceito de boa no mundo? Alguma coisa está errada com essa conversa. De novo, não estou dizendo que nós somos impecáveis, mas eu estou afirmando que a integridade é uma possibilidade. Estou afirmando que é necessário nos mantermos crentes até o fim, firmados na palavra, como disse Paulo de novo. Não negociamos a palavra de Deus visando lucro, nem like. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Ele. Por outro lado, Deus não se assusta conosco. Ele sabe quem você é, muito mais profundamente do que você mesmo. Ele nos conhece bem. Enquanto eu não me conheço totalmente, Ele sabe de mim completamente. Por isso preciso de orientação bíblica. Por isso que eu preciso desse guia. Por isso que eu preciso dessa bússola. Por isso que eu preciso dessa palavra de Deus, para que eu saiba o caminho a seguir diante dos desafios que cotidianamente me são colocados. E é a palavra de Deus que vai orientar os meus caminhos. É a palavra de Deus que vai mostrar para você com quem você deve namorar. É a palavra de Deus que vai mostrar para você como é que você deve administrar o seu casamento. É a palavra de Deus que vai mostrar para você como é que você tem que administrar os seus negócios. É a palavra de Deus que vai mostrar para você tudo o que você precisa saber para ter uma vida de paz. É a palavra de Jesus. Como o próprio Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e é praticante, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa e ela não caiu. Ela não caiu, porque estava firmada na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor. Deus detesta duplicidade.
Se você ouve a nossa pregação, continue ouvindo. Se você ouve a pregação do fulano, beltrano e ciclano, talvez você perceba que alguma coisa está diferente do que a gente tem pregado. Firme-se nas Escrituras, não nas minhas ideias, como era o medo do Dr. Shed. O medo do Dr. Shed, que ele compartilhou algumas vezes comigo, é: eu não quero pregar as minhas ideias. Eu quero pregar a palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Essa é a primeira parte. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado